Hoje eu sou sócio fundador do Consórcio Nacional Mônaco, é uma administradora de consórcio autorizada pelo Banco Central. Nós também trabalhamos com vendas de consórcios contemplados, né, já contemplados. E outros negócios que eu tenho é uma cachaçaria, chama Cachaçaria São Paulo, é uma loja online de cachaças. E eu tenho a Brasília Corporate também, que é uma intermediadora de negócios, onde o nosso foco são commodities. Só que commodities, frutas, legumes, esse é o nosso foco, tá? E engraçado que tanto a parte de intermediação de commodities quanto a cachaçaria, nós não temos um certo problema com o consumidor. Porque, um exemplo, se eu vendo uma cachaça, sei lá, uma Weber House, por exemplo, que é do Rio Grande do Sul, se o cliente não gostar da cachaça, ele em nenhum momento vai lá na Weber House processar ou vai reclamar com a Weber House, nada disso. E nem comigo. Agora, se eu atrasar um dia a entrega dele, do prazo combinado, ele já abre uma reclamação. Do Reclame Aqui, nos órgãos, né, nos sites, né, de reclamação, além do Google e tudo mais. Ok, também, é direito dele. Agora, isso você está falando do varejo, né? Isso, do varejo. Agora, quando você é prestador de serviço, parece que o prestador de serviço nunca faz o trabalho completo para o cliente. Ele sempre acha uma brecha para reclamar de alguma coisa. Mesmo que ele goste do serviço, ele indique. Não vou falar que é 100% dos consumidores, né, que reclamam, mas pelo menos 70% reclamam de alguma coisa. E eu quero entender por que o consumidor acha que tem esse direito de reclamar, de questionar coisas que estão todas dentro de um contrato muito bem redigido, e acaba que a justiça fica do lado do consumidor de alguma forma. Eu não entendo isso em muitos casos mesmo. Aí eu queria que você explicasse isso. Por que até os juízes, na hora de dar um parecer, tratam já o consumidor, antes de ouvir o empreendedor, tratam o consumidor como vítima de algo que ele nem ouviu as duas partes ainda. Por que isso acontece? Ótima pergunta também, né? O Christian hoje tá bem, Afiado. Bem afiado, não, mas são coisas que eu tenho certeza que quem está assistindo ou vai assistir deve se identificar, né? Principalmente quem desenvolve negócios, né? No Brasil, a gente tem o Custo Brasil, né? E o Custo Brasil, ele é desenvolvido em vários ramos, né? E esse aspecto é um deles, né? Volto a afirmar, não sou contra o direito do consumidor, mas eu sou contra a utilização indevida. Inclusive, o próprio judiciário está fazendo algumas correções. A Constituição Federal, em 88, ela estabelece questões ligadas ao direito do consumidor, e isso ganha, logicamente, uma força lá no comecinho da década de 90, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, e daí uma das políticas do Código de Defesa do Consumidor é divulgar massivamente que o consumidor tem seus direitos, tem as suas garantias, então muitas pessoas começam a conhecer os seus direitos e a usarem esse direito, o que é muito positivo. Só que a gente passa, no final, principalmente da década de 90, com o que se chama e o que se conheceu como indústria do dano moral. Então, Christian, eu acredito que você não deve ter acompanhado esse momento, mas você vai se identificar um pouco. E até advogados fazendo isso de maneira indevida, instigando os seus clientes a processarem empresas por qualquer motivo, gerando assim indenizações altíssimas, né? Os juízes, justamente por terem no Código de Defesa do Consumidor um negócio que se chama vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade, né? É entender que o consumidor, isso é o código, né? Ele é desequilibrado, né? Então o consumidor ele já tem uma desvantagem, seja ela técnica, intelectual e às vezes até financeira, com relação ao produtor, ao fabricante, né? Desse produto, e daí você tem uma forma da justiça tentar equilibrar esse jogo, dando ao consumidor alguns benefícios processuais, tá? Então, por isso que os juízes têm essa tendência, amparados, é claro, no código, mas às vezes, de fato, alguns juízes avançam demais. Aí, o que aconteceu? Nessa virada de período, né, começando os anos 2000, entendeu-se que isso estava muito exagerado, né? Então, consumidores recebendo indenizações altíssimas, né, que é o que se chamava de
indústria do dano moral. E aí, já caminhando para um período um pouco mais próximo do que nós estamos vivendo, os juízes começaram a coibir esse tipo de prática, né? E eu não vou entrar em nomes, né, porque é falta de ética profissional, mas eu trabalhei para algumas empresas, né, principalmente no âmbito de telefonia, âmbito de internet, TV por assinatura, bancos, né, sendo advogado dessas instituições, e eu acompanhei bem essa modificação. Então, pelo menos enquanto eu deixei de atuar nessas áreas, até mais ou menos 2011, 2012, a justiça já estava estabelecendo indenizações muito mais baixas, né? Então, às vezes, um consumidor que queria cancelar a sua linha telefônica, seu plano de internet, ou um plano de telefonia móvel, e que passava por vários e vários meses tentando cancelar, aquelas indenizações que eram altíssimas, elas passaram a ser bem módicas, né? Mas aí também eu acho que é devido a um certo equilíbrio, né? Porque a gente olha o ramo empresarial de uma forma linear. Então, eu estou citando, por exemplo, empresas de telefonia que têm uma prática muito indevida, né? Que é de abusar do seu consumidor, de enganar o seu consumidor, e esse consumidor fica ali numa situação bem desprotegida nesse cenário. E aí você aplica toda essa ideia, essa lógica, e acaba prejudicando um pequeno empreendedor, que ele, na verdade, muitas vezes não tem essa prática, né? Então, no Brasil, me parece que é uma inversão de valores, né? As grandes corporações, elas passam ilesa dessas relações, então as indenizações nem sempre são altas, e já por pequeno consumidor, ele acaba sofrendo muito essa situação. Então, me parece que o judiciário precisa ter um equilíbrio nessa situação, porque quando nós estamos falando de um pequeno empreendedor, de uma empresa de uma capacidade mais módica, ela não tem ali com relação ao consumidor um potencial muito grande. Nós não estamos falando de uma grande corporação. Então, o judiciário precisa ter mais sensibilidade, né? Porque são os pequenos negócios que, na verdade, acabam empregando a maioria da mão de obra no nosso país e acabam alavancando a economia. Então, você acaba até criando uma reserva de mercado, né? Você mantém os grandes e elimina os pequenos, né? Porque, às vezes, um pequeno, que nem você citou, uma cachaçaria, toma uma condenação muito alta, às vezes você encerra a atividade daquela instituição.